Olá, boa noite. Hoje vamos falar do Outubro Rosa, como evitar o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce. Os dados chamam a atenção. No Brasil, são estimados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano. Aqui no Espírito Santo, em média, 900 mulheres são diagnosticadas com a doença, o que representa uma taxa de incidência de aproximadamente 42 casos para cada 100 mil mulheres no estado. Isso por ano. E nós vamos falar aqui no estúdio agora sobre esse tema muito importante. E quem está aqui é a doutora Ana Paula Mazocco, oncologista. Obrigada, doutora, pela presença. Também a Kátia Regina Braga, que é artesã, uma paciente. O Disseu Pagel, que é empresário, já conhecido aí no segmento de cabelos, não é isso, Disseu? Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. E vamos iniciar então. Antes, eu já vou fazer uma pergunta à doutora. Como podemos evitar o câncer de mama, doutora? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Então, o câncer de mama, existem algumas especificidades, né? A gente pode falar de câncer hereditário e a gente pode falar de câncer adquirido. Quando a gente fala de câncer adquirido, a gente tem que sempre pensar em fatores como exercício físico, boa alimentação, diagnóstico precoce, né? A gente consegue evitar isso quando a gente tem um cuidado conosco, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente cuida da nossa saúde. E aí, para cuidar da nossa saúde, os fatores que a gente consegue evitar são esses: exercício físico, uma alimentação saudável, um rastreio, um cuidado com o corpo precoce, autoexame, né? Tudo isso são fatores que fazem a gente conseguir evitar o câncer ou detectar de forma precoce. O toque também é importante, né, a mulher? Quando a gente fala de detecção precoce, a gente precisa que as mulheres conheçam o seu corpo. E aí, um dos fatores que a gente sempre frisa é isso: fazer o autoexame, conhecer o seu corpo, saber se você tem alguma retração, por exemplo, do mamilo, se você tem alguma descarga papilar, o que é isso? Tem algum fluido saindo da mama diferente do anormal, né? Fora do período, lógico, de amamentação, ou se você tem algum caroço, algum nódulo que às vezes você não consegue ver no espelho, mas você sente ao tocar. Isso nos ajuda a ter o diagnóstico precoce. E o que a gente sabe é que o diagnóstico precoce, ele leva a uma taxa de cura muito, muito maior do que quando a gente faz um diagnóstico avançado. Um exemplo aqui, né, no estúdio, a Kátia Regina, foi diagnosticada esse ano, no dia 1º de abril. Sim. Como que foi que você descobriu, Kátia? Era um carocinho do tamanho de um caroço de arroz, e com isso foi crescendo. Fazia mamografia, não acusava. Com isso, os médicos achavam que poderia ser um linfoma de gordura, né? E foi até que eu vi em um programa falando sobre o câncer de mama, como que a mama ficaria, né, quando estava com o câncer. Foi o bico do meu peito, entrou, muita coceira, a pele ficou tipo uma casca de laranja e saiu uma secreção. Aí foi aí que através do meu sobrinho, eu consegui chegar no Santa Rita e lá foi feita a biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. E hoje como está o seu tratamento? Graças a Deus, eu tenho Deus comigo, meu tumor desapareceu. Com isso não vou precisar de fazer, né, a cirurgia de mama, mas tenho que tomar uma vacina que chama anticorpos, né, doutora? Isso. Para ele não crescer e não passar para os outros órgãos. Aí agora eu vou tomar pro resto da minha vida essa vacina. Doutora, algum caso que chamou a atenção, né, da Kátia, que não estava no seio, estava acima. Sim. E a mamografia no início não indicou. Então, nesses casos, qual a orientação? Toda paciente, a partir dos 40 anos, ela tem indicação de fazer o exame. A gente tem algumas variações em relação às diretrizes, né? A gente vai ver algumas diretrizes falando para começar esse rastreio aos 40, algumas aos 45. No nosso estado já está definido começar a partir dos 40 anos. E existem lesões que não são detectadas através desse método. Ele é o melhor método.
tá? A mamografia é um método melhor do que o ultrassom, do que a ressonância. E aí, alguns métodos, eles vão precisar, a mamografia, às vezes, ela vai precisar de um complemento, de um exame adicional. Então, por isso a importância de passar com um profissional de saúde, porque às vezes ele vai avaliar esse exame, essa mamografia, vai examinar o paciente, fazer esse exame físico, que às vezes, por exemplo, ela falou que tinha uma coceira, retração do bico, são sinais que a gente sabe que pode ligar um alerta. Então, nesses casos, tendo esses sinais com uma mamografia normal, às vezes o profissional já ligaria um alerta, colocaria uma pulguinha atrás da orelha e adicionaria novos exames para elucidar o diagnóstico melhor. E quem está em tratamento igual a Kátia, também é importante ter um momento de lazer, pessoas que apoiam, não é isso? Com certeza. Os pacientes eu brinco que os pacientes que estão conosco lá, que têm esses momentos de lazer, que levam, que têm esse diagnóstico e que assumem esse diagnóstico e tentam levar ele de forma mais leve, parece que o tratamento flui de forma melhor, né? Os que têm fé, os que têm esperança de dias melhores, mesmo quando às vezes tem uma notícia difícil, né? Às vezes não vai ser aquele curso de tratamento como o paciente esperava ou como sonhava, mas os que assumem isso e que levam isso de forma mais leve, eles passam por esse tratamento de maneira diferente, como ela está aqui. Principalmente quando tem vontade de viver, né? Exatamente. Um exemplo é de seu Pagel, que está aqui, né, com a gente no estúdio, porque você abraça essas pacientes com seu carinho, com seu jeito alegre de ser e também com o seu projeto Você é Única. Como que é esse projeto? O projeto Você é Única é um dos 3 projetos que a gente tem para exatamente trabalhar a alegria, a autoestima dessas pacientes, fazer com que elas interajam, né, de uma forma positiva. O ensaio fotográfico Você é Única, esse ano foi o 8º. A gente envolve mulheres que lutam contra o câncer, né? E 3 oncologistas, no caso a doutora Ana Paula está participando esse ano, mais 2, e faz esse ensaio lá no salão mesmo, faz uma festa muito animada, a gente convida parceiros que vai dar apoio, que são os maquiadores, e esse ensaio é apresentado a partir do dia 1º de outubro, que fica exposto até o dia 28. No dia 28 a gente faz o encerramento no Jantar Rosa, que vai ser o 10º Jantar Rosa esse ano, né, que a gente apresenta as ações do Outubro Rosa para a imprensa, para os médicos e para amigos em geral. E é importante, gente, agora aqui no Espírito Santo, a doutora Ana Paula até adiantou, mulheres a partir de 40 anos vão poder fazer a mamografia. E o Matheus Souza tem uma reportagem para a gente sobre o assunto. Vamos ver. São gestos simples, mas cheios de significado. Foi na fé que essa servidora pública aposentada encontrou forças para enfrentar um dos capítulos mais difíceis da própria vida. Eu tinha 48 anos, né? Foi em 2019. Eles detectaram que tinha algo que estava normal. E aí nós fomos atrás, eu fiz a biópsia e tudo, e realmente foi constatado que era um câncer grau 3. A princípio a gente toma aquele primeiro susto, né? Porque principalmente uma pessoa que vem fazendo um acompanhamento anual igual eu vinha, então primeiro é um choque. Mas depois você tem que entender, tem que tratar. Tem tratamento? Vamos em frente, vamos tratar. Foram mais de 10 sessões de quimioterapia, além de cirurgias delicadas. Ela admite que não foi fácil, mas além da fé, manter hábitos saudáveis como a prática regular de atividade física ajudou a atravessar o tratamento. Hoje eu alio muito essa questão da academia, embora eu não goste, mas enfim, é necessário. E principalmente atividades ao ar livre, que você não precisa estar despendendo, você ter dinheiro para você ir. Você pode estar fazendo uma caminhada durante seu tratamento, você pode estar pegando uma bicicleta, alugar, fazer um passeio, que aquilo ali oxigena a sua cabeça. E aliada a tudo isso, a questão da fé também. A cada 10 casos de câncer de mama no Brasil, 3 estão com mulheres com idades entre 40 e 49 anos. É por isso que a partir de outubro, essa faixa etária também passa a ter direito à mamografia preventiva pelo SUS. Nos últimos tempos, a gente vem notando, é estatístico, que a incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens, ela vem aumentando.
Nós não sabemos exatamente o motivo disso. Os estudos sugerem que talvez tenha relação com o estilo de vida, com a alimentação não saudável, com o uso de fast foods, embutidos, enlatados, em excesso, né, álcool, cigarro, vape, né, que é muito deletério, com certeza uma associação com o sedentarismo. Até agora, a recomendação era fazer a mamografia apenas a partir dos 50 anos. De acordo com essa médica oncologista, com a mudança, o SUS amplia o acesso ao exame, garantindo mais chances de descobrir a doença no início e aumentar as possibilidades de cura. Se a mamografia é um exame que é capaz de detectar a doença que inclusive nem é palpável, a mamografia consegue detectar alterações que são pré-câncer, né? Por exemplo, o carcinoma in situ, que são microcalcificações, ou até tumores bem pequenininhos que a mão do médico, que a própria paciente não consegue sentir. Então, esse diagnóstico precoce, sim, tem um grande potencial de aumentar as chances de cura e de diminuir a mortalidade. O câncer de mama ainda é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. O Ministério da Saúde acredita que a ampliação da mamografia no SUS, a partir dos 40 anos, pode ajudar a mudar essa realidade. Se tem exames que você possa fazer, vai e faz. Entendeu? Busca ajuda, seja no SUS, seja, né, onde for. Mas assim, não fica postergando uma coisa que você pode resolver e que você às vezes fica esperando, achando, não é comigo, é porque eu tô nova e tal. Não, se tem condições, vai atrás. Isso, tem que ir atrás, fazer os exames. E doutora, então a partir dos 40 anos, até antes, caso, né, a mulher encontre algum nódulo nos seios, como fazer esse exame? Passa antes, para quem não tem plano de saúde, passa pela unidade de saúde do município, como que é? Isso, só lembrando que os pacientes, 40 anos para a população geral. Caso a gente tenha uma história familiar importante ou alguma observação que o médico que acompanha vai notar, pode ser que precise fazer exames até antes dos 40 anos. É bem específico, mas de maneira geral, o paciente passa pela unidade de saúde, né? E na unidade de saúde tem um programa de saúde da mulher e aí vai ser indicado a fazer o exame e caso tenha alguma alteração, ele vai ser encaminhado para uma unidade terciária. Que são unidades que têm os especialistas nessa área. No Hospital Santa Rita, a gente tem um programa de triagem, né? Que caso o paciente tenha alguma suspeita, mesmo que ele não tenha passado pela unidade de saúde, que ele não venha referenciado pela unidade de saúde, se ele tiver um encaminhamento com uma suspeita forte de tumor, ele consegue entrar direto no nosso serviço pelo nosso sistema de triagem. Muito bom, né? Então, olha, uma breve pausa aqui nessa conversa que é muito interessante e daqui a pouquinho tem especial de volta. Estamos de volta. O assunto hoje é Outubro Rosa, a prevenção, a importância de evitar e também de prevenir o câncer de mama, do diagnóstico, né, recente, precoce, porque tem cura, né, doutora, quando é diagnosticado a tempo? Com certeza. Quanto antes a gente diagnostica, maior as chances de cura e esse é o nosso grande... o que a gente visa, é o que a gente sonha, é o que a gente espera e é o que a gente corre atrás, né? A medicina está cada vez mais avançada, lutando para que a gente consiga chegar à cura e contar depois essa história que seja um testemunho de fé. Homens também, também, raro, mas também tem casos. Tumores de mama não acometem só as mulheres, acometem também os homens e no caso do sexo masculino, geralmente são tumores que se comportam de maneira mais agressiva, então por isso é tão importante os homens também se conhecerem a mama, fazerem o autocuidado, fazerem sempre a inspeção, né? Porque no caso deles que não tem a mamografia como rastreamento, para o homem é ainda mais fundamental o autoexame. E o câncer de mama, né, a gente sabe que mexe muito com a autoestima das mulheres, homens também, mas também com a autoestima das mulheres. E aí, nesse caso, tem os tratamentos
na cirurgia, quando é necessária a retirada da mama, depois a mulher tem direito da cirurgia plástica? Sim, o silicone? O SUS cobre, né? O SUS contempla as cirurgias reparativas, que a gente chama. Em alguns casos que a gente precisa fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a mama, em alguns casos a gente consegue fazer a reconstrução imediata, tá? Então, não necessariamente a paciente que fez a mastectomia, ela vai ficar com essa sequela ou sem a mama. E isso ajuda muito a autoestima da mulher. A gente sabe que a mama é algo que mexe realmente. E às vezes perde o cabelo também. Às vezes perde o cabelo, às vezes vai ficar uma paciente sem cabelo, sem mama. E às vezes fica com a autoestima realmente abalada, né? E aí a gente consegue fazer essa parte toda da reconstrução. A gente também tem um projeto que quando faz a mastectomia que precisa tirar a auréola, né, o bico, tem um programa de tatuagem, enfim. Hoje a paciente, ela consegue, né, a gente consegue minimizar esses impactos do tratamento do câncer. A Kátia, por exemplo, não se importou de raspar a cabeça e não quis colocar peruca? Não quis. Eu me senti bem assim. E se fosse o caso também de retirada de mama, eu não ia querer a prótese. Eu ia ficar do jeito que, já que Deus me deu isso aí, eu ia ficar assim mesmo. Mas assim, é difícil, claro, né? A gente respeita a opinião de todo mundo, mas normalmente as mulheres têm essa vaidade, assim, tem essa preocupação, né, com o espelho ali, se sentem mal. Você já pra mim, não. É um caso raro, praticamente. Para mim, não. Para mim, só o que eu peço a Deus é a cura. Isso aqui, para mim, não me diz nada. Se Deus quiser, já está curada, né? Em nome de Jesus. E vem o Dirceu, né, com esse projeto também de doação de perucas. Como que é esse projeto, Dirceu? O projeto de doação, ele é feito diretamente com o Hospital Evangélico. Nós somos mantenedores do Hospital Evangélico há 13 anos, o Banco de Perucas. Já a FEC, lá no início, acho que mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente doava, mas hoje a FEC nem precisa de doação mais porque chega muito cabelo. Então a gente faz uma parceria onde ela nos dá os cabelos e a gente devolve em peruca para ela. Aí você faz a peruca, confecciona com sua equipe, confecciona a peruca. A gente entrega as perucas cortadinhas, bonitinhas, e a FEC também recebe peruca de outros parceiros, mas as minhas são as mais desejadas. São as mais lindas, com certeza. E a mulher que estiver em casa assistindo, poxa, eu não tenho condições agora de comprar uma peruca, mas fiquei interessada. O que ela faz? Ela vai lá me procurar, nós vamos conversar, e eu costumo falar que a paciente não sai de lá sem a peruca. É um trabalho que eu assumi, é uma responsabilidade também espiritual, acima de tudo. Deus me colocou à frente disso e a proposta é realmente socorrer as mulheres que lutam contra o câncer neste momento. Mas aí te procuram, então, no seu espaço? Me procura no meu espaço. No Shopping Vitória? No Shopping Vitória. As doações são feitas através dos hospitais, que têm os seus critérios, né? A FEC tem o critério dela, que ela empresta também, eu creio que também o evangélico empresta as peças, né? E lá a gente viabiliza de alguma forma, dá um desconto e consegue fazer com que a mulher passe por esse período de uma forma mais, com a autoestima mais elevada e vença, sobretudo. E você percebe mesmo que essa mudança nessa mulher que queria, diferente da Kátia, né, que estava se sentindo mal por ter raspado a cabeça? A gente percebe sim, a gente percebe resultado. Isso é o que tem de mais gratificante, né? A gente costuma falar, eu costumo falar que a gente não acostuma com essa situação de lidar com isso, de ter que executar aquela cena de Carolina Dickman, não é isso? Que raspou a cabeça. Então, isso acontece com muita frequência, 2, 3 vezes por semana lá, né? Que a gente tem a sala de atendimento humanizado, que a gente faz a peruca com o próprio cabelo da paciente e é muito bom que já ajuda. A cliente entende que está usando o próprio cabelo dela. Daí tem essa ação de tirar o cabelo, que vai cair mesmo, já tira e faz a peruca no dia seguinte. Normalmente a gente entrega a peruca prontinha para ela. E muitas pessoas que têm cabelão também podem te procurar e doar o cabelo. Você faz o corte. Procurar e doar, e também pode doar na FEC, pode doar no Hospital Evangélico, todos recebem, são as 3 que recebem os cabelos. Mas com relação a gente ver que a autoestima da cliente, da paciente melhora, é visível, elas ficam muito felizes, principalmente quando obtêm um resultado muito natural como o nosso.
Tem paciente que chega pra gente lá que cada semana tá com um cabelo. Eu falo, mas semana passada você tava diferente. E pode brincar também, né? Uma hora você fica loira, ruiva, Exato. morena. Tem hora que vai carequinha, tem hora que vai ruiva, loira. Ele não me deu a peruca não, mas ele me deu um dia lindo de diva, de princesa. Olha, viu? Foi muito lindo. Esse resultado desse abraço, né, é exatamente, a gente conta com o apoio das oncologistas, que elas entram nesse ensaio também, compõem esse ensaio, né, que faz com que o dia dessas mulheres se torne mais lindas, né? E tem também a formadora de opinião, que este ano foi a Fabíola, né, que participou, e os maquiadores, todo o apoio da minha equipe também. Então a gente faz um bafafá. É um dia de princesa. É um dia de princesa, de diva. Na verdade, a gente une os dons de cada um, né? Para que a gente consiga, no final, dar um suporte para quem está enfrentando esse momento difícil. Tem atendimento com psicólogo também, doutora? Também. Os pacientes, quando eles entram nessa linha de cuidado, né? A gente tem uma linha de cuidado no hospital, que aí o paciente passa por toda essa rede de linha de cuidado, que é o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social, o médico, o cirurgião, o oncologista, o cirurgião, enfim, é uma equipe ali unindo esforços. Importante, porque algumas mulheres ficam tão tristes que o relacionamento, as que são casadas, às vezes até prejudica no relacionamento. Infelizmente, a gente vê lá, né, na prática, às vezes a paciente, até, por exemplo, infelizmente por uma questão de estética, ou às vezes por um abalo psicológico, elas são abandonadas. E isso é muito triste, assim. Então a gente tenta, né, de maneira geral, suprir o que às vezes elas estão perdendo, não só pela saúde, mas também em outras áreas que só quem está passando entende. É difícil. E outra coisa que eu trago comigo, que foi a minha mastologista, a Mayra, quando no primeiro dia, ela falou comigo assim, Kátia, não se isola. Faz tudo que você sempre fez, continua fazendo, vai viajar, vai passear, porque o câncer ele não mata. O que mata é sua mente. Se sua mente estiver bem, seu corpo vai estar bem para receber qualquer coisa. E é o que está acontecendo comigo. Então, vamos finalizar, né? A conversa está muito boa. Mas, Dirceu, então fala onde te encontrar, seu Instagram. Meu Instagram é Dirceu Paigel, básico, né? Dirceu Paigl, né? Eu fico no Shopping Vitória, logo na entrada principal. E eu estou lá à disposição de todos e todas para tomar um cafezinho com a gente. E você, Kátia, quer passar seu Instagram também? Se alguma mulher quiser puxar assunto com você, estou passando essa força sua aí, passa para mim também. O meu é @Kátia Regina Braga. Kátia Regina Braga, que é artesã. Isso aí, doutora. Um resumo para quem está nos assistindo em casa. O recado final é esse, cuide-se, né? A sua saúde vale muito, você vale muito. E é importante você se conhecer, você querer se conhecer, não ter medo de receber um diagnóstico, porque se você receber esse diagnóstico de maneira precoce ou não, a gente vai cuidar de você e isso é o que importa. É isso. E seu Instagram? Ana Paula Mazocco, @AnaPaulaMazocco. Tá bom, muito obrigada. Excelente entrevista. Prazer ter vocês aqui. Obrigado. E já decidiram o final de semana? Se vão sair, passear, hein, Kátia? Já decidiu a programação? Meu esposo é DJ. Olha, eu vou esperar para maravilha. dançar, se Deus quiser, que tem tempo que eu não danço porque eu estou tendo muita gripe. Porque agora, Kátia, a gente tem agenda cultural com a Shaira Colli. Vamos ver. Sábado tem programação para quem ama música erudita e clássica. São 3 tenores, orquestra no palco e clássicos italianos de arrepiar. O Bravo Tenores in Concert promete unir ópera, musicais e muito talento em um espetáculo de arrepiar até o cabelo do braço, viu? Agora bora falar de tradição? Chegou o momento tão esperado, gente. Eu amo, aposto que você gosta também. Acontece a 47ª Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante.
É cultura, gastronomia e música em um só lugar. São várias atrações, artistas nacionais e locais. E claro, gente, não pode faltar o Tombo da Polenta, a musa do festival. Já segue lá no Instagram para ficar por dentro de toda a programação, viu? E pra galera do Rock Bebê, a Praça do Papa vai tremer. Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer. O Somos Rock Festival chega com mais de 12 horas de música, área Kids, gastronomia e a presença internacional da banda The Calling. Além deles, ainda sobem no palco Jota Quest, CPM 22 e muito mais. Está a fim de curtir esse super evento? Chama a gente lá no Instagram que tem ingresso para você curtir, viu? Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Nesse domingo, o Teatro Campanelli apresenta o clássico A Bela e a Fera. Moradora de uma pequena aldeia francesa, a Bela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que, na verdade, a fera é um príncipe e ele precisa de amor para voltar à forma humana. Gente, essa história é linda! E aí, você curtiu a agenda? Tem muita coisa boa para fazer, né? Eu disse, então se joga! São várias opções, é só escolher e se divertir. Claro que tem aquelas pessoas que gostam de ficar em casa, mas também quem gosta de uma programação, de uma balada, tem aí as dicas da agenda cultural com a Shayla Colli. E o TN especial do sábado fica por aqui, ressaltando aí, ó, tudo rosa, até o cenário também rosa, iniciando o Outubro Rosa. Então você, mulher principalmente, né, homem também, se cuide, procure um médico, faça seu check-up. E a gente fica por aqui, até o próximo sábado. Um beijo, tchau!